A paz do Senhor, tudo bem com você? Na reflexão de hoje, vamos responder por que os gadarenos rejeitaram e expulsaram Jesus das suas terras. A passagem em questão está em Marcos, no capítulo 5, e narra a libertação de um homem possesso por uma legião de demônios na região dos gadarenos. Aquele local era um cenário de caos espiritual e social. O homem vivia nos sepulcros, era temido por todos e ninguém podia conter a fúria e a agressão daquele homem. Jesus chega e a sua autoridade espiritual confronta aquela legião de demônios que é expulsa, e os demônios entram numa manada de porcos e se precipitam ao mar. O homem é completamente livre e completamente transformado. Veja Marcos capítulo 5, versículos 15 a 17. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram, e os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. A princípio parece inacreditável pessoas verem uma libertação tão grande, mas o seu apego aos bens materiais e aos interesses egoístas se sobreporem de tal maneira à libertação espiritual e também à presença transformadora de Jesus, a ponto deles expulsarem Jesus dali. Vamos entender o que havia no coração deles. E fique comigo que no final há ainda um confronto espiritual muito forte. Mas primeiro vamos entender os porquês. A rejeição de Jesus revela o coração endurecido pelo interesse daqueles homens. Os porcos representavam a riqueza daquela população, e ao verem uma quantidade de porcos afogados e o prejuízo financeiro falou mais alto que a salvação. E o bem-estar econômico, mesmo aquele homem estando cheio de demônios, tornou-se mais importante do que o bem-estar espiritual. E a pergunta que fica para nós é: quantas vezes isso ainda acontece hoje nos nossos dias? Em segundo lugar, a presença de Jesus confrontou o pecado e a normalização do mal entre aquele povo. Os gadarenos já estavam tão acostumados com aquele homem possesso que o mal que ele causava era apenas um detalhe, e eles simplesmente seguiam as suas vidas. Quando Jesus liberta o homem, ele expõe uma nova realidade, de que é possível viver uma vida de liberdade, uma transformação. Mas a luz incomoda quem prefere viver nas trevas. E uma das forças do pecado é cauterizar a mente e o sentimento das pessoas ao ponto delas não sentirem mais nada a não ser o desejo que o conforto do pecado traz para a carne, sem medir as consequências espirituais e eternas. E para finalizar, precisamos refletir se esses gadarenos não são um espelho para os nossos próprios corações. Será que também não temos expulsado Jesus quando Ele quer mexer em algumas áreas da nossa vida que nós não queremos entregar? Ele libertou um homem, mas foi rejeitado por uma cidade. E ainda hoje
Jesus transforma as vidas, mas a grande maioria não está disposta a recebê-lo, não está disposta a pagar o preço da libertação, pois sempre que Jesus entra na nossa vida, ele vai tirar alguma coisa que está em excesso, alguma coisa que não é dele. Então, que nós possamos refletir sobre essa palavra e que ela possa trazer um fortalecimento à nossa vida espiritual. Eu espero que você tenha gostado desta reflexão. Peço humildemente que você possa inscrever-se no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, compartilhar essa mensagem com todos os seus amigos e um grande abraço.